Olá, segunda série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis de Filosofia, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver o que vai acontecer nessa aula? É a nossa aula de número 7, o nosso objeto de conhecimento, noções de direitos humanos e cidadania, processos de disputas sociais e políticas entre diferentes grupos, bem como o reconhecimento e o respeito às diferenças linguísticas, culturais, religiosas, étnico-raciais, gênero, tendo a compreensão que essas relações são historicamente construídas. Problematização e desnaturalização das formas de desigualdade, preconceito, discriminação e intolerância no âmbito local, nacional e global. No detalhamento, nesta aula nós vamos conversar sobre direito do cidadão ao respeito e à diversidade de pensamento e crença. Muito bem, então, estão preparados? Vamos à nossa aula. Muito bem, pessoal. Estamos aqui, então, para conversar sobre um assunto muito importante, que são os direitos, né, ao cidadão. Os direitos que nós temos, né, são direitos que nós podemos exercer dentro de uma sociedade. E também direitos, dentro desse nosso assunto, nós vamos conversar sobre os direitos de crença que nós podemos ter, tá? Aquela liberdade de escolher, por exemplo, qual a minha crença? O que eu posso acreditar? Perfeito, então? Então, olha só, eu vou começar falando para vocês assim. Em 2018, né, se comemorou, por exemplo, o aniversário de 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós já vamos, então, para os 80 anos, né, octogenária, a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Durante essas comemorações, uma série de eventos foram realizados. Para quê? Para marcar a data e para gravar os dizeres do documento, né? Aquela ideia toda que foi, aquele boom que era a ideia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É muito importante que as pessoas reconheçam os seus direitos, tá? Em cada um desses artigos, a partir, por exemplo, dessas premissas, para que possam o quê? Nos respeitar, respeitar um ao outro. Isso é fundamental. Fica a pergunta aqui para vocês, então, no início dessa nossa aula. Você conhece a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Não é? Você entende tudo aquilo que está escrito ali? Não é? Você já parou para pensar e para analisar tudo aquilo que está escrito nesta declaração que é tão importante, não é, para um bom convívio no mundo em que nós vivemos? Vocês já pararam para pensar o quão fundamental é essa declaração no mundo hoje que nós vivemos, onde estão estourando guerras em todos os cantos? Parem para pensar isso daí. Né? Analisem e reflitam. Né? Eu conheço, eu entendo, né? eu discuto sobre esse assunto. Vamos fazer o seguinte, vamos assistir um vídeo agora que vai falar sobre essa Declaração Universal dos Direitos Humanos e a importância dela. We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. لكل شخص حق في التعليم، ويجب أن يوفر التعليم مجانا على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية.
Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. 凡受刑事控告者，在未经获得辩护上所需的一切保证的公开审判而依法证实有罪以前，有权被视为无罪。 Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Join us in raising awareness of basic human rights. Record yourself reading an article of the Declaration in your own language. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of themselves and their family, including food. Stand up for human rights. Add your voice. Quase 10 anos depois, como é que estamos, né? Na vivência dos ideais dessa declaração? Como estará a nossa voz? Aí no vídeo pede, né? Junte-se a nós, grite, né? Faça valer esses direitos. E quantos direitos fundamentais vocês viram ali? Direito à vida, direito à saúde, direito à moradia, direito à educação, não é? E entre todos esses direitos, tem aquele que vamos trabalhar mais na nossa aula de hoje. Vamos ver aí o artigo 18. Diz assim, olha, todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. Olha só, gente, que importância são as palavras desse artigo aí, né? Nós temos direito de manifestar livremente aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, né? Em público, inclusive, e não ser punido por isso. Como será que estará acontecendo isso na nossa sociedade hoje? Como será que estará acontecendo isso na comunidade que eu moro, né? Na comunidade que eu vivo, que eu convivo ali no meu dia a dia? Porque se nós formos analisar, olha só, gente, nós encontramos-nos na situação impensável há 10 anos atrás, por exemplo, em que é preciso o quê? Reafirmar valores e convicções. Tá frisado aí de vermelho, justamente porque para vocês prestarem bem atenção nisso daí, né? Nós estamos hoje precisando reafirmar valores e convicções que nós julgávamos definitivamente estabelecidos. A gente achava que isso já estava pronto, que eu não precisava mais conversar sobre esse tipo de assunto. Porque já era claro para todos nós a importância de todos esses direitos aí. E do direito que nós estamos conversando aqui na nossa aula, o direito à crença, o direito à liberdade religiosa, o direito de expressar, né, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. Mas hoje nós estamos precisando novamente reafirmar. Por quê? O que está acontecendo aí? De repente, olha só o que vai surgir aí. Um nevoeiro da chamada pós-modernidade. Não é? O que surge aí? Desdobramentos quase nunca claros. Né? As coisas não estão tão latentes assim, não estão mais tão claras para a gente. O que antes era óbvio, o que antes estava ali para ser visto, hoje parece que deixou de sê-lo, né? O que acontece? Muitas vezes as críticas, as dúvidas, as incertezas e principalmente, eu colocaria hoje, os fake news que são apresentados aí, fazem com que esse nevoeiro, né, acaba confundindo a gente.
E principalmente, além de confundir, o que é que eles fazem? Eles acabam impedindo que eu possa manifestar um direito fundamental que eu tenho. Perfeito? Então olha só, cadê aquela questão do nevoeiro, como falava para nós, né? A própria ideia, né, de que os seres humanos possuem direitos considerados inalienáveis, tá? Inalienáveis, eu tenho esses direitos, não podem ser tirados de mim. Mas isso passou a ser o quê? Algo estranho para muita gente. Olha só que interessante, né? Até isso é um direito fundamental. Eu tenho esse direito. Mesmo assim, muita gente, ainda hoje, né, em pleno século XXI, depois de anos e anos de história, a gente tem que ainda fazer o quê? Reafirmar, né? Dizer que existem sim esses direitos aí. Porque tem gente que não acredita nisso não, que questiona esses direitos, que questiona que outras pessoas possam ter esses direitos aí. Então, olha só, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi gestada como uma resposta a quê? A barbárie perpetrada não apenas por regimes totalitaristas, mas também por outras instâncias que operaram em diferentes contextos, formas de degradação do ser humano. Olha o que está escrito aí de vermelho de novo para chamar a atenção de vocês, tá? A lição deveria ter sido aprendida. Vocês estão vendo a imagem aí do lado, não é? Então, mostra aí um pouco daquilo que seriam direitos e também mostra como que esses direitos estão sendo o quê? Atacados, não é? Degradados, não é verdade? Então, aquela ideia surgiu por quê? Para responder a essa barbárie toda que o ser humano sofria. Regimes totalitários, não é? Nas guerras, perfeito? Mas não só era isso daí. Nós deveríamos já ter aprendido. A história já nos contou tudo isso daí? A história já mostrou como isso é ruim? A história nos ensinou, né, tudo isso, e a gente continua cometendo os mesmos erros? O que estará errado aí? O que estará acontecendo? Olha a reflexão. A filosofia é aquela disciplina que nos leva a esses questionamentos. O filósofo é aquele que realmente ele para pensar, ele analisa, ele percebe o problema e ele tenta encontrar o quê? Soluções para esse problema, através do seu pensamento, através da reflexão e através da busca de conceitos mais concretos. Por isso que a filosofia é enraizada, né? Ela vai na raiz do problema, ela vai buscar esse problema aí. E aí ela vai refletir sobre ele, vai estudar, vai entender, não é? Vai questionar e vai nos chamar a dizer assim, olha, está na hora de mudar. Está na hora de já ter aprendido tudo isso daí. O que está errado? O que estará acontecendo? Que ainda não tomaram consciência disso. Vocês estão me entendendo? Como essa reflexão é séria? Como isso é importante? Tá certo, gente? Olha só, a gente tem, né, no nosso mundo, uma quantidade infinita de culturas diferentes, de ideias diferentes. Vocês estão vendo aqui do meu lado, por exemplo, né, um painel onde mostra um pouco isso daí, olha, como nós somos diferentes, e essa é a beleza do ser humano, essa é a beleza do existir, né? Nós não somos iguais. Já pensou se fosse todo mundo igual? A mesma cor, da mesma raça, a mesma língua, né? As mesmas ideias, o mesmo tipo de comida, o mesmo... Imagina como não seria chato esse mundo. Mas nós não somos, nós somos diferentes.
né? Só que o que acontece? A história continua mostrando para a gente que existem, diante da nossa mente, fatos que continuam ali. A nossa memória coletiva, ela lembra de muitos desses fatos. Quem é que não se lembra de Auschwitz, né? O horror da Segunda Guerra Mundial. Quem é que não se lembra dos relatos tétricos sobre os gulags stalinistas? Quem é que não se lembra do genocídio a que foram vítimas os armênios? Quem é que não se lembra das violências étnicas em diferentes partes do mundo, que não raramente incluíram também violência sexual? Quem é que não se lembra da precarização contínua das condições do povo palestino? Pô, professor, o senhor está falando de quê? Eu estou falando de décadas de história. Só que parece que o que eu estou falando, que é da história, está se repetindo e acontecendo hoje. Tudo de novo. Então, o que a gente aprendeu? Por que a gente está repetindo os erros do passado? Olha a ideia aí da precarização contínua das condições de vida do povo palestino. A guerra continua, não acabou não, né? E está cada vez pior. Não é verdade? Olha só, quanta atualidade naquilo que a gente já estudou ao longo da nossa história. Os preconceitos contra as minorias continuam. As múltiplas formas pelos quais regimes ditatoriais impuseram não apenas limitações brutais à liberdade humana. Você não pode ser, você não pode pensar, você não pode agir. Tu está preso aqui. Tu não pode falar, tu não pode ver, tu não pode escutar, tu não pode andar, tu não pode... Entenderam isso? Realizaram a própria o quê? Desumanização de milhares e milhares de pessoas através da tortura. E continuam fazendo isso hoje. Cadê, né, os direitos humanos? Cadê a Declaração Universal dos Direitos Humanos que diz que isso tem que ser combatido? Infelizmente, gente, essa lista toda que eu falei aqui para vocês é só uma pontazinha do iceberg, porque ela é imensa e ela está longe de ser exaustiva. Vai continuar, né? Vocês podem, eu estou falando aqui, vocês já devem estar pensando nas próprias comunidades de vocês. Quantas vezes vocês foram agredidos brutalmente na maneira de pensar, na maneira de agir, né? Na maneira de se expressar? Por quê? Porque você não tem esse direito. Mas por que eu não tenho esse direito? Mais assustador ainda, meu povo, olha só, é perceber a indiferença para com o próprio tema dos direitos humanos. Por parte de quem, professor? Por parte de pessoas que, até por razões de lógicas e de formação civilizacional, vejam que eu falei bem devagar essa palavra, civilizacional, eu sou civilizado, deveria defender esse ideário. E não fazem. Pessoas inteligentes, pessoas capazes de mudar tudo isso daí. Perfeito? Então, pessoas que podem fazer a diferença, né? E eles não fazem. Deveriam defender isso daí e não conseguem defender. Por quê, gente? Porque de repente se tornou o quê? Aceitável manifestar nesse ambiente líquido que nós vivemos, tá? Aqui eu estou falando, inclusive, de um filósofozinho interessante chamado Bauman, né? Que diz que nós vivemos num mundo líquido, né? O nosso mundo hoje é líquido, as relações são líquidas, não existe mais nada concreto, fortificado,
Tudo é líquido, tudo está indo. Por que ele fala do líquido? Porque tentem pegar a água, vocês conseguem segurar? Conseguem, né? Ficar ali e depois até consegue beber a água segurando com as duas mãos, mas mesmo assim essa água, se você não for rápido, ela vai sair por entre os seus dedos. É o que está acontecendo na nossa sociedade hoje. Plurifacetado das redes sociais. Eu quero aparecer nas redes sociais. Eu quero mostrar o que eu não sou nas redes sociais. E eu acredito no que não é nas redes sociais. Eu falava das fake news e as coisas continuam. E as redes sociais, não só as redes sociais como um todo, mas a história vem trazendo isso pra gente, os gestos de intolerância, não é? A gente fica abismado, não sei se vocês ficam, mas eu fico abismado de perceber alguns comentários nas redes sociais de absurdos que acontecem dentro da nossa sociedade. De gente defendendo a violência, né? Defendendo um momento em que a pessoa foi maltratada, sofre um bullying. Eu fico abismado como tem gente que ainda defende isso. Que tipo de pessoa é essa? Crenças que excluem e desumanizam seres humanos. Como é que pode? Eu crio uma guerra religiosa. Que Deus é esse que diz que eu tenho que matar? Tem alguma coisa errada, meu povo. Que Deus é esse que diz que eu tenho que maltratar a outra pessoa? Que Deus é esse? É preciso questionar isso sim. Né? Que tipo de crença me leva a acreditar, né, que eu, no meu jeito de ser, de agir e tudo mais, está mais certo do que o outro? Tem alguma coisa errada aí. Olha só, tem agendas, olha, isso é interessante ali, vamos lá ver. Tem agendas que, em nome de uma pretensa segurança, defendem o quê? O raciocínio torto e infeliz de que os direitos humanos deveriam ser estendidos apenas a humanos direitos. Professor, o que é isso? Esse jogo de palavras aí. Direitos humanos e humanos direito. É porque tem pessoas que defendem que só algumas pessoas têm direito, outras não. Entendeu? Já pensaram isso? Já pararam para analisar isso daí? Esse absurdo? E são pessoas inteligentes, são pessoas capazes, e o que é pior, são pessoas responsáveis por essa sociedade aí, e que nós muitas vezes colocamos lá. Eu ia falar uma coisa aqui, é melhor nem falar, né? Por quê? Porque a gente percebe que com isso, o que acontece? Na superficialidade e ignorância, caracteriza boa parte dos discursos que estão sendo disseminados aí, por essas novíssimas mídias, gente. Olha aqui até, né? Novíssimas mídias, tá? As pessoas não percebem que operam uma distinção totalmente infundada e arbitrária entre aqueles que são, vamos grifar aqui, apenas seres humanos e cujos direitos são inalienáveis, né? Apenas e tão somente por causa da sua humanidade. Pronto, eu sou humano. E se eu sou humano, eu tenho esse direito. Eu não preciso provar, né? Eu não preciso provar a minha humanidade para ter esse direito. Eu já sou humano. E por isso eu tenho esse direito inalienável. Então parece-me que, em termos globais, vamos ver aí, olha só, em termos globais, né, estamos numa encruzilhada decisiva, tá certo? Estamos numa encruzilhada. Numerosos fatores têm produzido em diferentes partes do mundo, tá? O quê? A relativização desse patrimônio que nós construímos. Eu sou humano, tá? Esse patrimônio que supõe o quê? Igualdade plena. De quem?
professor? De todos os seres humanos. Todos, não apenas alguns. Todos os seres humanos, não importa a sua cor, não importa a sua etnia, não importa a sua língua, não importa a sua, socialmente falando, se é rico, se é pobre, se é miserável, não interessa. O conjunto defende para o conjunto da humanidade, né, uma pletora de direitos cuja supressão e cancelamento pode conduzir o quê? A níveis impensáveis de violência e de barbárie. É pesado. É pesado o que o professor está falando aqui para vocês. Mas é porque nós precisamos, sim, dessa reflexão filosófica. Temos que ter coragem, porque senão situações vão continuar acontecendo. Olha os nossos direitos humanos, olha o quadro aí que vocês vão ver, direitos humanos, e aí, leva aquele quadrinho que eu mostrei, vocês vão ver agora aí, olha só. Muita coisinha aí, não é? Que está acontecendo. Perfeito? Então, cadê o quadro que eu vou mostrar para vocês é assim, olha. Direitos humanos, tá aí, ó. Estão percebendo isso daí? Tem os direitos que a gente pode adquirir, e tem os direitos que estão sendo desrespeitados aí. Vocês podem observar tudo aí. Perfeito. Então, gente, eu espero que estejam conseguindo me acompanhar aqui na minha reflexão, né? Nessa aula que é importante para a gente, né? Para quê? Para que a gente possa perceber, para que a gente possa analisar. Por quê? Porque o direito do cidadão ao respeito e à diversidade de pensamento e crença é latente. Ele está aí. Eu tenho esse direito. A razão pela qual se considerou necessário assegurar na Declaração Universal dos Direitos Humanos esse direito à liberdade religiosa é óbvio. Por quê? Em poucas áreas, que não o campo religioso, se manifestou tão consistentemente ao longo da história a intransigência e a intolerância. No campo religioso, como é que pode isso? Lidando sempre com convicções mais profundas, a gente vai percebendo assim, aquelas convicções profundas dos seres humanos, as religiões elas foram, ao longo da história, por diversas vezes, fonte de discriminação e de violência, tá? Vocês vão ver aí, olha só, as religiões, gente, elas lidam com as convicções mais profundas dos seres humanos, mobilizando o que nos é mais caro, que são o quê? As nossas tradições ancestrais, heranças afetivas, né? Expectativas para o presente e para o futuro, desempenham para um grande número de pessoas um papel fundamental na compreensão do mundo e na própria aventura, individual, comunitária e de autocompreensão. Então, é de crer o quê? Que a sua importância, né? O seu caráter inalienável esteja estabelecida. Na expressão religiosa, o ser humano, ele encontra o quê, gente? Condições para se autotranscender, para ir além de si mesmo. Por isso, essa atitude religiosa, ela nos ensina algo. Mesmo que as religiões, né, aqueles que não professam qualquer religião, a identificação com uma preocupação suprema acontece. É muito importante. Então, nós precisamos o quê? Aprender os caminhos que nos conduzam para fora de nós e facilitem nossas ligações com a comunidade humana. Perfeito, então? Por isso que eu vou encerrando aqui dizendo para vocês, olha só, a liberdade religiosa, ela é um direito à transcendência. Dado o enraizamento profundo dessa experiência, a sua expressão dessa liberdade tem consequências à supressão. Olha a palavra aí. A supressão dessa liberdade tem consequências funestas. Então, vedar o exercício da liberdade religiosa na forma de práticas de devoção, experiências de culto, rememoração, perpetuação de tradições, constitui aquilo que já foi denominado de expoliação antropológica. Portanto, meus queridos, eu encerro dizendo assim para vocês, privar alguém de algo que lhe pertence ou a que tem direito, por meio de fraude, temos que tomar cuidado. Nós temos o direito,
de nos expressar com liberdade. Tá bom, então? Até a próxima aula.